Olá a todos, estamos iniciando mais um Evangelho Online. Esse momento em que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco, um momento de reflexão, um momento de partilha de experiência entre as pessoas que estão fazendo ali a leitura do Evangelho. E, como sempre dizemos, o Evangelho Online, que é uma realização da Federação Espírita Paraibana, ela tem por objetivo incentivar a prática do Evangelho no lar. Então sintam-se todos convidados a estudar conosco a passagem do Evangelho que nós iremos fazer hoje a leitura. Separem suas águas para que elas possam ser energizadas, para que possam ser beneficiadas pela ação dos Espíritos benfeitores e assim possamos ter esse momento de partilha, esse momento de conexão com a espiritualidade maior. Estamos fazendo a série de estudos que estamos fazendo ultimamente dizem respeito à coletânea de preces espíritas, que é justamente a parte final do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse momento, Kardec ele elabora uma série de preces com objetivos específicos. Não à toa sempre existe um tema principal e antes da prece, necessariamente, ele faz um prefácio explicando o porquê daquela prece. Então, a prece, iremos ler hoje duas preces, fazer uma reflexão sobre duas preces. A primeira são duas preces por outras pessoas, são preces por outrem. A primeira é por alguém que esteja em aflição e a segunda é ação de graças por um benefício concedido a outrem. Então, para iniciarmos o nosso momento, vamos então iniciar com uma prece inicial e depois vamos seguir então para a nossa leitura. Então, vamos nos concentrar nesse momento. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, para poder se concentrar melhor, que possa fechar os olhos e assim termos a condição de estabelecer essa conexão com a espiritualidade maior, que possamos nos deixar ser inspirados pelos nossos amigos espirituais que nos acompanham e possamos ter um momento de partilha, um momento de reflexão, de aprendizado. E assim possamos ser inspirados nas nossas falas, na nossa conduta, tendo em vista aquilo que mais seja necessário para nós nesse momento. Que Jesus possa assim nos acompanhar durante todo esse momento, iluminar a todos nós que também nos acompanham pela internet. Que assim seja. Assim seja. Ok, estamos aqui hoje com o nosso amigo Fernando do Viana de Carvalho. Isso. E vamos pedir para poder fazer a nossa leitura inicial. Então sim. Boa noite a todos e a todas, que a paz de Jesus esteja no meio de nós. Nós estamos lendo o item 3 do capítulo 28, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 42 a 45. E preces por outrem é o título do item, por alguém que esteja em aflição. No prefácio nós temos: se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Mas fora do ato de impiedade, desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica, aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para que aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo-lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer elevando-lhe o moral, por meio de conselhos e encorajamentos, que, enfim,
assistindo materialmente, se for possível. A prece nesse caso pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Então vamos à prece propriamente, e diz assim: Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor na posição em que se encontra a pessoa, se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas aflições. Se no teu interesse elas não puderem ser poupadas, fazei que fulano compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que eu ajude a manter-se corajoso. Essa é a prece feita por alguém que esteja em aflição. Acho que a gente pode fazer alguma reflexão, né, inicialmente, a respeito desse primeiro texto, para seguir para o segundo depois. Né? Pois é, interessante que geralmente quando nós fazemos preces, geralmente a gente pensa primeiramente na gente. Né? Nós somos sempre o alvo imediato da busca por um auxílio, né? Porque a gente sente as dores primeiro do que qualquer outra pessoa. Né? Se eu sinto uma dor, a primeira pessoa que vai sentir essa dor não é o outro, sou eu. Né? Então a gente tende sempre a pensar na gente. Mas existem determinados momentos que a gente pode sim pedir uma intercessão, orar por uma outra pessoa. Exato, é interessante porque como nós ainda estamos num grau evolutivo muito ainda primitivo, podemos dizer assim, embora já dotados de razão e de livre-arbítrio já um pouco desenvolvidos, ainda temos muito que desenvolver na questão do egoísmo. Né? E essa sua fala nos traz justamente à tona a preocupação que nós temos primeiro sempre com nós mesmos. Né? O egoísmo é sempre uma tônica para nós. Isso para a maioria de nós, né? Salvo alguns avatares que chegam entre nós e nos mostram, nos dão exemplo da verdade, que pensando nos outros que a gente consegue resolver mais os nossos problemas. Mas acontece que dentro desse próprio egoísmo, nós temos a tendência também a buscar auxílio para pessoas mais próximas de nós. Quanto mais próximas elas são, mais a gente se preocupa com elas, né? Se acontece um problema num local muito distante de nós, é uma coisa que muitas vezes nos choca também, nos chama atenção, quando alguém está sofrendo, que a gente sabe que está, a gente tem notícia do outro lado do mundo, nos choca, nós nos comovemos, mas não é uma comoção tão grande quando acontece dentro da nossa cidade, ou quando acontece na nossa família. Então, realmente é uma característica nossa. Agora, é claro, nós precisamos nos desenvolver. Né? E a busca pelo desenvolvimento se volta também por essa questão de tentarmos nos sentir no lugar do outro. Né? E essa colocação no lugar do outro vai nos fazer nos preocuparmos, de uma maneira geral, pelas outras pessoas. Talvez seja essa a grande reflexão que Kardec nos traz nessa orientação da prece. Isso. Mas é uma primeira reflexão apenas, sim. Né? É o primeiro passo que nós tomamos, o ato de pensar no próximo, né? Mas como nós somos seres humanos, a gente sempre tende a ir para um extremo ou para o outro. Geralmente o que acontece? A gente está ali no pleno egoísmo, né? No exercício de pensar apenas em mim mesmo. E às vezes quando a gente vai pensar no outro, a gente acaba se esquecendo da gente também, né? Exato. Ou a gente quer que o bem daquela pessoa de fato aconteça e a gente acaba se sentindo aflito quando o bem não acontece com aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente tem o interesse no bem do outro por nosso interesse também. Né? Nesse exercício de egoísmo, nós até somos pegos numa espécie de armadilha do próprio egoísmo, né? Que é querer o bem do outro mais pelo nosso bem do que pelo bem do outro propriamente.
Mas, é como eu digo, o importante mesmo é que quanto mais a gente se preocupa com o outro, mais a gente esquece da gente. Mais a gente se preocupa de fato com o outro, quando a gente é sincero, né, nessa preocupação, a gente tende a esquecer as nossas dores. Chico Xavier era muito veemente nisso, quando ele recebia pessoas que vinham buscar conselhos, né, a ele, em busca de solução para os problemas pessoais. A primeira coisa que ele dizia é: ajude os outros, né? Procure olhar para as pessoas que estão aí sofrendo também, e nisso a pessoa consegue dar um passinho a mais nesse processo evolutivo que nós temos que seguir, que é inexorável para todos nós, não é verdade? E aí quando a gente já passa por esse estágio, né, de agora eu estou pensando plenamente no próximo, né, eu estou realmente exercitando esse ato de caridade de pensar no próximo. Mas aí o que acontece quando a gente está orando pelo outro? A gente ora para que aconteça uma coisa boa com ele, para que as aflições cessem, mas não acontece aquilo que a gente espera. Aí vai depender muito de cada um de nós, né? Eu gosto de refletir que não todos nós, como humanos, né, temos problemas. Né? Costuma-se dizer, inclusive, que aqueles que não têm problemas são aqueles que já morreram. Mas nós, como espiritualistas, sabemos que mesmo aqueles que já morreram continuam tendo problemas. E, na verdade, esses problemas não são eles em si que nos fazem, nos dão a tônica da nossa vida, são a reação que nós damos a ele. Então, um problema que a gente está vendo no outro e a gente quer que mude, que melhore e não consegue esse resultado, a frustração em alguns e a resignação em outros vai ser a forma como a vida dessa pessoa vai continuar, né? A vida tanto daquele para quem a gente está fazendo a prece, como para a gente mesmo, né? Então, assim, tem tantos aí que estão em situações que a gente diria, eu nessa situação não aguentaria. E elas estão felizes, né? A gente pode ver pessoas que a gente diria, essa pessoa está com um problema, mas ela própria não se vê num problema. Concorda comigo? Então é assim, a gente precisa entender que não é o problema em si que determina a nossa vida, é o como nós reagimos ao problema. Perfeito. E é justamente o que Kardec vai falar aqui no texto, né? Que muitas vezes, né, quando ele vai pedir, a gente vai pedir pela outra pessoa, a gente vai pedindo na espera de que os problemas acabem. Sim. Mas olha só, o que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, justamente o que você pontuou. Exatamente. Né? A maneira de encarar. Isso, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Isso. Olha só que bonito, né? Então a gente observa que realmente, por mais que as pessoas estejam em aflição, pode ser que essas aflições persistam e isso foge do nosso controle muitas vezes. Exatamente. Porque às vezes aquela aflição é necessária para aquela pessoa naquele momento. Mas ao mesmo tempo, não é porque a gente reconheça que uma pessoa está passando por uma determinada aflição que a gente vai ficar jogando na cara dela, né? Você está fazendo isso porque na encarnação passada você matou não sei quem, agora você está passando por isso, ou você foi vaidoso na encarnação passada, né? Não, a gente não defende essa postura, né? A postura do Espiritismo é uma postura de acolhimento, né? Então, se a gente simplesmente for ignorar o problema das pessoas, primeiro estamos exercitando o egoísmo, estamos nos tornando pessoas menos empáticas e, querendo ou não, as nossas preces pelas outras pessoas, mesmo que a aflição não acabe, elas vão ajudar de alguma forma, não é verdade? Eu acredito que a maior máxima do Espiritismo é aquela dita por Kardec, que todos nós temos, inclusive, como frontispício, né, da própria doutrina. Fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente percebe, aqui e ali, em algumas pessoas que se dizem espíritas, essa
postura de, às vezes, não, ele está sofrendo porque ele precisa sofrer, vamos deixar ele sofrer, né? Acontece, né? E acaba se tornando pessoas Isso, frias. na né? verdade, é uma grande falta de caridade. Então, vai totalmente de encontro à proposta. E é importante que a gente tenha esse entendimento. O sofrimento, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós estamos numa condição evolutiva que nos dá a necessidade de passarmos por vários percalços, por várias vicissitudes, para que isso nos burile, isso nos faça melhores. É nessa passagem por sofrimentos, por vicissitudes, que nós melhoramos. Agora, a grande sacada da melhora é justamente o fato de que é ajudando um ao outro que a gente consegue melhorar. Se alguém está passando por uma dificuldade, é nossa obrigação ajudar, materialmente, emocionalmente, psicologicamente, em todos os aspectos da vida. Nós temos, de alguma forma, possibilidade, né? Às vezes a gente não tem condições materiais de dar uma ajuda para quem está passando fome, mas a gente pode ter condições de dar uma palavra amiga, de encorajar, de consolar, e isso é muito importante. Se me permitir e der tempo, Perfeitamente. Tem uma historinha que eu acho muito legal, que inclusive eu tive acesso a ela antes de adentrar no conhecimento, na filosofia espírita, que fala que existia o céu e o inferno. E a pessoa que havia desencarnado iria escolher qual desses dois mundos ele queria viver depois do desencarne. E ele resolveu primeiro olhar o inferno. Aí levaram ele para um lugar, um campo bem grande, onde existia uma jaula. Dentro dessa jaula tinha uma mesa farta de alimentos de todo tipo, delícias, né, para regozijo de qualquer um. Só que as pessoas do lado de fora da jaula, elas tinham, em vez das mãos, colheres nos braços, colheres longas, que eles conseguiam pegar a colher, mas não conseguiam levar à boca porque era de um tamanho muito grande. E era aquela confusão, eles ficavam se matando um ao outro, querendo tomar a comida um do outro, porque eles não conseguiam pegar deles próprios, e ficavam naquele inferno verdadeiro, de sofrimento, de guerra, de luta, em busca de tomar a comida um do outro. E aí ele viu que aquilo ali era um inferno. Aí ele resolveu ir olhar o céu, para tomar a decisão dele. Atravessou uma colina, tinha um campo também grande, tinha também uma jaula, uma mesa dentro da jaula cheia de todas as delícias que você puder imaginar, e as pessoas com braços também longos, em lugar das mãos, colheres. E essas pessoas pegavam as comidas, mas em vez de elas se brigarem, elas próprias davam uns aos outros, alimentavam uns aos outros. Enquanto eu estava dando a comida para o fulano, fulano estava me dando também. E aí eles viviam em paz, viviam em harmonia. Então é interessante, né, para figurar o exemplo do quanto uma mesma situação pode ser encarada como céu ou como inferno. De repente a gente tem a possibilidade de transformar, aquela velha ditado, transformar o limão numa limonada. Né? A gente ter a condição de fazer com que, mesmo dentro desse planeta de provas e expiações que nos encontramos, nós possamos fazer a vida do outro melhor. E quanto a gente não vai se sentir feliz com isso? Já dizia Joana de Ângeles, só é solitário quem não é solidário. Isso, verdade. A gente vê. E eu acredito que deve existir um equilíbrio perfeito entre você almejar a caridade, mas ao mesmo tempo entender que você não pode se sentir aflito por conta da aflição das outras pessoas. Sim. Né? Uhum. Porque senão o nosso sofrimento, com relação ao sofrimento das outras pessoas, se for um sofrimento passivo, ele não está ajudando o outro, ele só está me prejudicando. Também. Agora, se eu me compadeço e eu ajo, né? E essa condescendência, ela te leva à ação, então ela sim é positiva, né? É necessário haver esse equilíbrio. Verdade. Né? A gente também não pode sofrer por conta do sofrimento dos outros, porque o nosso sofrimento não ajuda a amenizar a racionalidade, ela existe para isso, né? Nossa capacidade de sentir é fundamental. A empatia, ela acontece através do sentimento, mas a capacidade, a gente está aqui lendo, estudando uma doutrina e
usando a nossa racionalidade. É por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Ela tem uma razão de ser, ela tem uma condição. A gente não está simplesmente repetindo frases, né, como se fosse algo que tivesse que ser repetida sem pensar, sem reflexão a respeito. Né? Podemos ler a próxima passagem? Né? Uhum. Ação de graças por um benefício concedido a outrem. Então agora é quando acontece, isso, né? O benefício acontece e a gente agora tem a possibilidade de agradecer por isso. Porque a prece não é só para pedir. É importante isso também, lembrar desse detalhe, que a gente, muitas vezes a gente lembra de rezar, né, de orar, de fazer uma prece, quando a gente está aflito, quando está precisando de ajuda, ou mesmo quando a outra pessoa está precisando. Já vai pedindo. Mas e a gratidão? O quanto é importante a gratidão? A gente ter o reconhecimento de que conseguiu aquela graça, conseguiu aquela ajuda. Né? Então, no prefácio, Kardec nos diz: quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que o não haja solicitado por meio da prece. Ou seja, mesmo que não tenha sido uma prece que tenha feito por outra pessoa, mas quando vê aquela pessoa sair de uma situação incômoda, né, conseguir se libertar de uma situação de sofrimento, a pessoa que já não se deixa dominar pelo egoísmo, ela vai se sentir feliz com isso. E é um momento importante da gente refletir a esse respeito. Quantas vezes a gente não se sente incomodado com a felicidade dos outros? Né? Pois é, a gente fica desejando que o outro tropece, né? Muitas vezes, às porque vezes, a gente não gosta dele. É mesmo assim, aquelas pessoas que a gente tem um convívio que nem tem a questão de gostar ou não, mas quando vê aquela pessoa feliz, né, satisfeita com a vida, alguma coisa que conseguiu, que ganhou, um carro novo que comprou, uma roupa nova que ganhou, qualquer coisa dessa, e fica com aquela coisa, né, lá dentro. É claro que não vai expressar ninguém, né? Mas quantas vezes a gente não faz isso? E a gente fala né? Todos nós, ninguém está apontando o dedo para ninguém. A prece, com relação à ação de graças, diz assim: meu Deus, sê bendito pela felicidade que adveio a fulano. Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspira-lhe a lembrança de fazer bom uso dele e de se não envaidecer, a fim de que esse bem não redunde de futuro em prejuízo seu. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, peço afastes do meu coração, todo sentimento de inveja e ciúme. Porque é essa inveja e ciúme que nos faz nos sentir incomodados com a felicidade do outro. Né? Como a gente vai dar um pulo, um salto quântico na qualidade dos relacionamentos do nosso planeta, quando nós descobrirmos que a inveja e o ciúme só prejudicam, que se incomodar com a felicidade do outro só piora a nossa condição, porque a pessoa ali vai estar feliz, a gente é quem vai estar sofrendo por isso. Né? Quando a gente fica feliz pelo outro, nossa, é outra coisa. Acho que a grande parte dos problemas da humanidade seriam resolvidos, com certeza, se nós ficássemos felizes, né, com a felicidade do outro, com certeza. É realmente pensar no próximo. E interessante, resgatando um pouco aqui, ainda do texto passado e trazendo o reflexo para aqui, nós temos a oportunidade de contribuir com esse bom sucesso, né, da outra pessoa. Quando nós percebemos que as nossas vibrações, compreendemos, né, através do estudo do Espiritismo, que pensamento é ação, né? E ela transcende as barreiras do nosso corpo físico. Isso. Pensamos muitas vezes que o pensamento ele apenas irá redundar em gestos, na ação do corpo físico, mas no plano etéreo, né? O pensamento ele é ação, o pensamento é vida, né? É isso exatamente que diferencia a ideia espiritualista e especificamente espírita do pensamento materialista.
Os materialistas acreditam que tudo começa na matéria e o pensamento é uma consequência da matéria, né? Isso é pura filosofia, né? Nós precisamos perceber que, na verdade, tudo que existe no universo passou primeiro pelo pensamento, né? Deus, inclusive a Bíblia deixa isso muito claro, né? No início era a palavra, né? No início era o Logos, está no Evangelho de João, né? No primeiros versículos do Evangelho de João diz justamente isso. Então, no início era o Logos, e Jesus preparando esse nosso planeta para nós estarmos aqui hoje, através do seu pensamento de amor, de realização. O quanto isso, se a gente toma consciência disso, isso faz um efeito fantástico nas nossas vidas. Porque a gente começa a ver as coisas acontecerem como que se fosse por mágica, e não é. São os milagres da vida, da lei de Deus mesmo. E essa ação da prece pode beneficiar as outras pessoas, segundo o próprio Kardec, né? Sim. Através da intervenção dos espíritos, sim, que são chamados pela força do nosso pensamento, né? E a gente vê isso muito patente nas obras de André Luiz, sim, né? Sim. Nenhuma prece ela é perdida. Até a prece que a gente direciona para um espírito sofredor, pedindo para que esse espírito sofredor ajude, essa prece pode ser rebatida para os planos mais altos. Você né? falou agora de André Luiz, e a primeira obra que nos vem à mente, que é Nosso Lar. Como foi que ele se libertou do umbral? Não foi pela prece? Não foi no momento que ele resolveu pedir auxílio do alto? Perfeito. Foi quando vieram em auxílio dele? Não é? E a segunda forma de como essa prece pode ajudar as outras pessoas é através, olha só, da ação do nosso próprio pensamento. Então a nossa própria força mental também indo em auxílio da outra pessoa. Então a gente tem a intercessão dos bons espíritos, temos também a intervenção do nosso próprio pensamento agindo positivamente sobre as outras pessoas. E por isso, né, a reforma do planeta começa justamente a partir da nossa própria reforma. Exatamente. Mas estamos chegando no final do programa. Realmente o tempo voa quando a gente começa a discutir um tema que instiga, né? Então, gostaria de deixar algumas considerações finais? Primeiro, dizer da alegria e da satisfação, da honra de estar aqui perante todos aqueles que nos assistem e perante todos os espíritos que também nos acompanham e nos inspiram. Agradecer demais por esse momento e dizer que estarei sempre à disposição, caso assim seja do desejo dos meios. E, igualmente, né, só tenho a expressar a satisfação por estar aqui à frente desse trabalho também, geralmente atrás das câmeras, mas hoje estou aqui justamente ajudando a mediar esse trabalho. Então, vamos nos direcionar para o encerramento. Geralmente, o Evangelho no Lar, nós começamos com uma prece final inicial e terminamos com uma prece final, mas não existe um rito, não existe uma fórmula mágica, né, que se deva seguir, né? A gente deve sempre fazer aquilo que a gente sente que é mais adequado a cada circunstância, né? Mas temos geralmente essa prática, né, de começar com uma prece, nesse gesto da gente conseguir se concentrar melhor com a espiritualidade, e nesse ato final, que é um momento de encerramento, é um momento em que a gente recebe esse último auxílio da espiritualidade nesse momento de concentração, né? De benefício também das energias, do refazimento das nossas energias, após esse momento de reflexão, que é quando estamos mais suscetíveis a receber essas boas energias. Então vamos pedir para que possamos fazer a nossa prece final. Só acrescentando, como a gente mesmo viu aqui no texto que a gente leu, teve um primeiro momento do pedido e um segundo momento da gratidão. Perfeito. A prece a gente costuma fazer justamente nesse sentido. No início a gente pede a iluminação, a clareza, a abertura mental para receber a orientação e receber as inspirações necessárias para fazer um estudo proveitoso. E, no segundo momento, agradecer por termos conseguido concluir, né, a contento esse estudo. Então, vamos novamente nos concentrar. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos, eu costumo aconselhar que respiremos profundamente, porque assim entramos num estado
um pouco mais profundo de consciência, para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior e assim podermos agradecer pela oportunidade do trabalho da noite de hoje. Em nome de Jesus, nosso irmão e nosso mestre. Que assim seja. Que assim seja. Então, nos vemos no nosso próximo Evangelho Online. Até mais. Até mais.